Solta a música. Não adianta, vamos lá. Podcast Falando de Propósito, episódio 3. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Falando de Propósito. Eu sou a Michele Martins. E eu sou o Diego Barcelos. E hoje nós vamos falar sobre propósito, o quinto P do marketing. Será? Mais um P pra gente aprender, já não tinha 8, 7, agora vai ter 6P, 5P, pelo amor de Deus, que P é esse, hein? Então tá, Diego, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os P's do marketing, mas a ideia aqui não é da aula de marketing não, né? Todo mundo que estudou um pouquinho ou leu um bom artigo na internet já sabe que toda a base do marketing está fundamentada nos 4 P's, né? E muito diferente do que as pessoas pensam, não foi Philip Kotler, né? O grande pai do marketing moderno. Não, só um pouquinho, não foi ele? Não pode ser. Tu não sabia? Desculpa dar essa notícia assim. Assim, do seco, assim, sem desculpa, saber não é que foi um pouco antes, né? Foi em 1949. Não foi o Philip. Eu até posso buscar aqui o nome de quem foi, mas isso não é completamente irrelevante. O que eu quero dizer é que desde que o marketing existe como ciência, como estudo, como disciplina, desde que se começou a estudar o mercado mais oficialmente, se teve essa ideia de, então, fazer um composto de marketing, um mix de marketing, né? E aí se colocou aí os 4 pilares, né? Como é que a gente trabalha marketing? E os 4 P's são isso, são esses pilares que todo mundo vai ter que trabalhar quando quiser trabalhar marketing, que é preço, praça, promoção e produto. O legal é que 4 P's é em inglês, né? Só que a gente consegue traduzir com palavras também com P e fica mais fácil de entender no português também. Então, assim, preço, praça, promoção e produto, né? Enfim, você sabe aí, você já deve ter lido algumas coisas a respeito. Quando a gente está falando de preço, a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de público-alvo, né, de persona. Quando a gente fala de praça, a gente está falando da necessidade de uma boa distribuição, de chegar nos lugares certos. Promoção, tudo que envolve a divulgação do seu produto, até mesmo a publicidade, a propaganda. E produto em si, bom, se o produto não for bom, não for trabalhado, não for aperfeiçoado, esquece qualquer coisa de marketing, porque não vai para frente. Não adianta querer trabalhar muito bem. E aí vamos dar um exemplo, né? Produtos digitais, né, Diego? Tem muita gente fazendo aí semana do lançamento, né? E agora nós vamos ficar ricos, nós vamos lançar um PDF, nós vamos fazer 6 em 7, né? Tu já viu isso daí, Diego? Aprenda a faturar 30 mil reais por mês. É impressionante em 2 dias. Como tu vê gente que teve a vida transformada fazendo, né, 6 dígitos em 7 dias. O que normalmente não se conta é que essas pessoas, para chegarem nesse nível de faturar mais de 100 mil reais em 7 dias, vendendo um curso online, elas tiveram que estudar pra caramba e ralar muito aí por 2, 3 anos até construir uma base e ter esse resultado. Bom, mas assim, a gente não vai entrar nesse tema agora polêmico pra caramba. Ou tiveram uma oportunidade de ser pioneiros, tiveram também, vamos dizer assim, a visão de estar no mercado novo e ser os pioneiros para realmente criar essa base, ter esse trabalho todo aí que hoje desenvolve para ganhar dinheiro em cima de cursos ou de metodologias que a gente conhece de qualquer maneira, tu precisa de um bom produto. Para fazer qualquer coisa, tu precisa de um produto bom, tu precisa de verdade, tu precisa de um produto que seja realmente desejado e que seja um produto que tenha valor, né? Não só de mercado, mas valor para a vida das pessoas. Buenas. Fechar essa questão que retomada, ou sei lá, uma introdução, porque não sabem do que a gente está falando, né? 4 P's do marketing. Então, resumido do resumo, é isso, né? E a gente hoje queria trazer o nosso P preferido, que nem Kotler, nem ninguém acrescentou ao mix de marketing, que é o P do propósito, né? Que ousadia, hein? Que ousadia e alegria. Que ousadia e alegria, hein?
Tem gente que quis botar mais 4Ps, já tem gente falando de 8Ps do marketing, gente. Eu tenho uma ídola, minha ídola é a Marta Gabriel, e ela diz assim, marketing é 4Ps e acabou. O pessoal fica botando pessoas, fica botando outras coisas, e o marketing é sobre pessoas. Então, assim, não dá pra gente querer acrescentar outros Ps, mas o propósito aqui é uma brincadeira, a gente não tá querendo lançar livro nenhum, não tá querendo fundar teoria nenhuma, a gente só quer trazer a justificativa daquilo que a gente acredita. E assim, olha, faz uns 2 anos mais ou menos, acho que é legal a gente contextualizar pro pessoal aí, né, que a gente agora tá com esse projeto aí do Falando de Propósito e tal, mas se vocês forem ver, a gente já tá renovando esse domínio pela 2ª vez, né? O domínio do Falando de Propósito. Isso só pra gente contextualizar que, embora a gente às vezes demore um pouquinho pra dar andamento nas ideias, elas já estão no coração sendo, assim, alimentadas, geridas há muito tempo, né? E faz uns 2 anos mais ou menos, a gente remodelou nossa forma de trabalhar, a gente sempre trabalhou com marketing digital, e a gente se posicionou aí como uma agência de marketing de propósito. E muito embora isso vá um pouco contra a maré, assim, porque não tem mercado de marketing de propósito ainda, né? A gente espera que ele se forme em breve, mas ele não existe, não está bem sedimentado, enfim. A gente se colocou nesse lugar porque a gente acredita realmente que a forma como a gente trabalha com os nossos clientes é fazendo eles descobrirem o seu propósito ou potencializando o seu propósito para conseguir alcançar os seus resultados, né? A gente sabe que uma agência que trabalha com digital precisa também entregar resultados, né? E a gente tem estratégias, a gente sabe trabalhar, a gente conhece as ferramentas, mas acima de tudo a gente percebeu ao longo desses anos trabalhando com digital que se você não tem propósito, você vai para qualquer lugar, você faz qualquer coisa, você pode até ganhar dinheiro, mas não necessariamente você vai ser feliz. Então, antes da gente querer prometer resultados, a gente quer te ajudar os nossos clientes, enfim, as pessoas que vêm até nós, a descobrir o seu propósito. Então, assim, por isso também a gente começou esse podcast para falar de propósito e trazer esse diálogo para o mundo dos negócios, né? E a gente acredita mesmo que o propósito, ele é fundamental para os negócios, por isso que a gente está investindo nesse negócio de marketing de propósito. E daí não é na nossa cabeça isso, né? Não é uma ideia, não foi assim só uma boa inspiração que a gente teve, mas ela se comprova em vários estudos, né? Pesquisas que são feitas aí, que realmente o perfil do mercado consumidor mudou muito nos últimos anos, de modo que as peças existiam para simplesmente dar lucro para os seus acionistas, né? E hoje isso não basta para poder se posicionar e poder vender. Tu sabe, que desde o início a história de ter uma empresa e somente para ter dinheiro ou que tudo que a gente fizesse, eu digo da agência aqui, tudo que a gente fizesse era para ter receita e lucro e vender mais para ganhar mais. Isso me incomodava e não fechava muito com a ideia que a gente resolveu montar a empresa desde o início. Não conversava muito. Até a gente, né, eu dava pra brincar assim, a gente fez alguns cursos de venda e tal, e o pessoal sempre diz, vende lá, vende a qualquer preço e pá, e isso, quando a gente conversava assim, disse assim, pô, mas isso não eu vou vender o quê, né, eu vou vender por vender, eu vou começar a enlatar produto agora pra essas pessoas aí, vou empurrar pra elas aquilo que eu sei fazer, e é só isso, e acabou e tal. Quando a gente se deu conta que a nossa história, a nossa vida e aquilo que a gente fazia podia transformar as pessoas, a nossa experiência podia transformar elas, né? Tudo aquilo que a gente faz no marketing poderia ajudar elas a identificarem aquilo que era o grande diferencial delas, e isso sempre nos chamou atenção. A maioria dos nossos clientes, quando conversavam com a gente já descobria coisas neles que nos já chamavam atenção, dizendo assim, pô, que legal isso, que legal que o que eles fazem, a forma como eles fazem, e às vezes eles não sabiam comunicar isso pra fora, e era o grande diferencial deles, era a maneira como eles tratavam os funcionários, era a maneira como eles tratavam a sociedade, eram os projetos que eles desenvolviam pro bem social, pro bem das pessoas, e aí cada vez a gente foi entendendo que a gente poderia sim ajudar essas pessoas a identificarem o propósito como o maior diferencial delas. Que talvez elas estavam preocupadas em fazer post, estavam preocupadas em vender, estavam preocupadas em fazer comunicação, publicidade, e tudo bem, tá tudo certo nisso, né? A preocupação. Mas o que elas estavam escrevendo ali, o que elas estavam contando ali, não era real, era algo que elas achavam que deveriam contar, e na verdade a história delas, aquilo que
que movia elas a acordarem de manhã, que é a minha teoria aí, né? Acordarem de manhã todos os dias, é o que diferenciava delas de outros lugares. E aí, quando a gente começou a estudar e começou a perceber, a gente viu que existia gente interessada nisso, que as pessoas elas estavam interessadas nisso. Que a gente estava começando a comprar, as pessoas estavam começando a comprar pensando nisso, pensando no que as empresas faziam com as partes envolvidas. Como é que ela trabalhava com o fornecedor dela, se ela realmente estava preocupada simplesmente só em vender, em ganhar dinheiro, ou o dinheiro que ela ganhava também, o produtor rural lá que plantava as plantinhas, as hortaliças, também ganhava dinheiro porque ele também sustentava outras pessoas, e aí toda essa grande comunidade, vamos dizer assim, ecossistema, também ganhava. E isso nos chamou a atenção. E é por isso que a gente está fazendo esse podcast, é por isso que a gente faz o nosso trabalho hoje, para fazer com que as empresas e pessoas que nos procuram entendam que o propósito delas, aquilo que faz elas movimentarem o seu investimento, o seu tempo, tudo isso tem valor. E talvez elas não conheçam, talvez elas não reconheçam. E a gente está aqui para ajudar. E a gente está aqui para ajudar tu também que está escutando o podcast, para tentar achar qual é o teu propósito. E só pra gente dar uma fundamentada aqui, né, tem um estudo chamado Meaningful Brands, de 2017, que foi feito aqui no Brasil, e que constatou que 79% dos consumidores brasileiros preferem comprar de empresas com propósito, que vão além do lucro e estão dispostos a pagar até 10% a mais pelos seus produtos em função da identificação com as causas que a marca defende. Então, essa pesquisa foi de 2017, esse estudo, mas em 2019 ele foi replicado a nível mundial, e esse dado se confirma com 77% dos consumidores preferindo comprar de empresas que compartilham seus valores. E aí a gente está falando de compartilhar valores assim de verdade, né? Com ações concretas, porque hoje as pessoas têm acesso a todas as informações das empresas, né? Não só o que sai na mídia, né? Mas todas as informações. Então, assim, não adianta só querer fazer uma campanha de publicidade bacana, né? Ter publicidade e tal. A publicidade é um dos P's do marketing, mas não é o único, e tá dentro da promoção, né? Mas não é isso que vai fazer a pessoa acreditar no teu propósito de verdade, nos teus valores. Vai ser as tuas ações, a tua coerência. Não basta mais, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É preciso sustentar com ações coerentes no dia a dia da empresa, nos relacionamentos, com todos, né, com todo o ecossistema, como o Diego trouxe, essa verdade que se expressa através de um propósito, né? Então a gente não tá falando que... Aqui a gente não tá falando pra ser uma ONG, né? Tipo, nada contra ONGs, pelo contrário, né? Eu acho que ajudam muito. Mas aqui a gente não tá dizendo, você que é empreendedor, agora fecha sua loja, fecha sua empresa e vire uma ONG. Não. Eu tô falando pra ti o seguinte: descobre o teu propósito primeiro é isso aí. Se tem isso descoberto, o teu propósito, agora usa ele pra que as pessoas te conheçam do jeito que você é de verdade com as pessoas. É que é diferente, né, Diego? Certo, quando tu conversa com um cara, um empreendedor, e tu pergunta assim, cara, por que tu abriu esse negócio? Por que tu mantém esse negócio? E ele te fala, porque eu ganho dinheiro, ou porque eu quero ganhar mais dinheiro. A gente sabe que isso vai até um ponto, né? Até um ponto a pessoa se sustenta dessa forma, tendo como visão apenas o lucro, né? Todo mundo precisa se manter, todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo precisa fazer a máquina girar. Mas se esse é o único propósito do negócio, talvez, né, tu não tenha descoberto os verdadeiros propósitos, ainda dê tempo de ir atrás de um propósito mais profundo do que esse, né? Tem um fundador de uma startup chamado TechMixer, o Ari Kaufman Yan. Eu acho que é o nome dele assim. Peço desculpas pra ele, certamente ele não vai escutar o podcast, então Ari, posso falar desculpa o nome dele. Ari. Ele diz o seguinte, que existem 2 tipos de empreendedores. Aqueles que só querem ficar ricos e aqueles que querem provocar mudanças no mundo. Cara, e é real. Só uma dúvida, os que querem provocar mudanças no mundo podem também ficar ricos? Claro. Senão eu acho que eu vou ter que mudar. Olha o que ele complementa. Eu acho que a gente não quer ficar rico, mas é diferente a questão de riqueza aqui, né? Mas assim, o segundo tipo de empreendedor, que ele diz assim, que é aquele que quer provocar mudança no mundo, está voltado para o propósito, tá? Ou seja, a empresa lucrativa com consciência. Né? O que ele explica aí, mas é que a mim tava falando, aquele cara que só quer dinheiro por dinheiro, aquele cara, dificilmente ele vai sustentar
Ele vai se sustentar. Ele existe. Ele tá cheio dele por aí. Mas ele não vai, no longo prazo, manter o seu negócio funcionando. A pesquisa que a Mi falou agora há pouco mostra muito bem isso, né? Então, se os consumidores, as pessoas que estão procurando o seu produto, ela tá preocupada também naquilo que tu faz com o teu dinheiro, naquilo que tu faz com o teu lucro, né? O propósito que te move, então por que tu não escuta isso? É uma tendência. Talvez cada vez mais a gente pense, né, e tem estudos provando isso, cada vez mais a gente pense antes de comprar no que a empresa faz com os lucros dela. Então, esse empreendedor que só pensa em dinheiro, talvez ele esteja com dias contados. Eu não sei, não sou futurólogo. É futurólogo que se diz? Eu não sei. Mas eu não sou futurólogo, eu não sou também... não sei o que vai ser daqui pra frente, mas eu creio muito, né? Então, a gente mudou nesse período. A gente já falou sobre isso no outro podcast. A gente mudou muito. Então, a gente acredita que realmente as pessoas vão se importar cada vez que comprarem mais, pensar naquilo que a empresa está fazendo com o seu dinheiro, com o seu lucro. Olha que esses dados são pré-pandemia, ninguém sabia que existiria uma pandemia ainda, né? Porque eu fico pensando que depois disso tudo, a tendência é que mais ainda as pessoas se preocupem com o propósito de vida delas, né? Porque muita gente está se revisitando e perguntando por que existe, para que vive, para que trabalha, e das empresas das quais consomem e na qual trabalha. Próxima questão, eu acho que é natural, né? A partir de a gente falar um pouco sobre o que é o propósito e por que isso é importante para o mercado. Então, como é que eu descubro meu propósito, né? Diego, Michele, conta aí para mim. Como é que eu vou descobrir meu propósito? Porque não é uma coisa muito fácil, vamos dizer. Se é uma coisa profunda, se é uma coisa que está lá dentro, na essência, puxa, não está visível. Nem sempre eu conheço, né? Às vezes eu abri um negócio e não refleti sobre isso antes. Como é que eu faço agora? Eu acho que a primeira coisa, tu já falou a palavrinha refletir. Refletir, né? O que a sua empresa tem feito para engajar as pessoas, para fortalecer aquilo que tu acredita, qual é o teu posicionamento com isso, né? E tem um ponto que a gente já falou no outro podcast que dá para começar com isso, né? Na questão de reflexão, qual é o teu lugar de escuta? Como a gente já falou, escutar as pessoas que estão com você, que são seus clientes, que são seus colaboradores, escute, né? Também a questão da reflexão que o Diego trouxe, é importante a gente refletir sobre a nossa história, a nossa caminhada até aqui, né? Se você não fez isso antes de começar, de fundar o seu negócio, faça um retrospecto, né? Reescreva a sua história, veja pelos caminhos, veja os caminhos que você percorreu, veja qual foi as escolhas que você foi fazendo, quais delas te levaram a bons resultados e quais te levaram a ruins resultados, né? Péssimos resultados, vamos dizer assim. Fazendo essa reflexão, olhando, revisitando a própria história, anotando, né? Esse exercício de escrever é muito importante na hora que começo a querer me observar, a querer descobrir onde é que estão os pontos fortes da minha pessoa enquanto fundador do negócio, né? Dos meus relacionamentos, das minhas crenças, né? Onde estão os meus pontos fracos? E tudo isso vai me ajudando a fazer essa reflexão, reescrever essa história da minha vida, essa história do meu negócio. E aí eu posso ir confirmando isso ao conversar com as pessoas, né, ao apresentar para elas as minhas reflexões, né, fazendo pequenos momentos de escuta, de aconselhamento, né, aquela consultoria, aquele feedback gratuito que as pessoas mais próximas podem nos dar. Você não precisa contratar, se você quiser, né, contratar o serviço de um coaching e tal, você pode, mas você não precisa, você pode fazer isso sozinho, fazendo esse caminho simples e humilde, porque exige uma certa humildade, né, o Diego sempre fala, dar um passo atrás, né, que é, na verdade, um caminho de saber escutar. Então, eu mesmo como dono do negócio, muitas vezes não conseguia olhar para o todo de uma forma clara, então preciso dar um passinho para trás, baixar um pouquinho as orelhas e escutar quem está perto de mim, para descobrir algo que é mais profundo, que tá lá dentro e que precisa sair para fora. E para sair para fora, eu preciso dar voz para ele. E aí eu acho que a outra questão é essa, né? Saber dar voz para aquilo que está sendo falado. E o interessante é o seguinte, coloca isso tudo que tu descobriu, que tu vai descobrir, para dentro da tua empresa primeiro, antes de sair falando ou divulgando isso, né?
Coloca aquilo que tu descobriu, aquilo que te move, aquilo, a tua causa, né? Bota pra dentro da tua empresa primeiro. E aí depois, sim, depois que tu colocar nela, né? Tu faz essa ação pra comunicar pra fora. Aí sim tu vai ter voz, porque aí tu vai criar a verdade, né? Porque se tu simplesmente só tá na tua cabeça, só na tua, né? Tu tem que passar isso pras pessoas, tem que viver com elas. E até porque... Se tu vai começar a comunicar isso pra fora, as pessoas vão procurar dentro da tua empresa essa verdade. Então, assim, quando a gente começa a procurar um propósito, a gente começa a ver muitas incoerências, né? E aí começa a ter que mudar, começa a mudar de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Isso é bem importante a gente não esquecer. Isso. Bom, mas aí, vamos começar devagarinho, vamos fazer uma mudança aqui, outra mudança ali, vamos melhorar o nosso ambiente, vamos melhorar a nossa remuneração, vamos melhorar nossos relacionamentos. E aí a gente começa a comunicar isso para o mercado de alguma forma, né? Através das redes sociais, através de campanhas. A gente precisa usar o propósito para se diferenciar. E é aí que ele começa a atuar no nosso posicionamento, ele começa a falar de nós, né? Começa a nos colocar em outro lugar. Então, o propósito, quando ele vem para fora, quando ele é utilizado como forma de comunicação, ele começa a nos posicionar num outro lugar, diferente de onde a gente estava, e começa a impactar as pessoas que nos percebem de uma outra forma. E esse trabalho, ele exige um tempo, você tem que ter paciência, não é que você querer, mudei agora, as pessoas não viram que eu mudei, né? Semana passada eu mudei, mas calma, né? Você vai ter que fazer um caminho, se o seu negócio já existe, ou se ele é novo, tem um tempo para as pessoas te conhecerem e reconhecerem o seu propósito, porque elas primeiro precisam entender que você mudou, que você nasceu, né? E depois elas precisam ir percebendo nas suas ações, naquilo que você entrega de valor, que realmente você é diferenciado. E aí, a gente pode dizer, né? A gente começa a ser encontrado não mais só pela indicação, porque nos conhecia, né? Mas a gente começa a ser reconhecido pelos nossos valores, por aquilo que a gente acredita e pelo propósito maior que nos move. E isso é muito legal. Ô Mi, e aí talvez a pessoa tá escutando agora e tá pensando assim, mas olha só, eu não tenho... Tô com meu negócio pequenininho aqui, e aí eu não tenho dinheiro pra investir, eu não sei muito bem como de começar, eu sei que vocês estão falando aí e eu já descobri o que me move, meus funcionários já descobriram o que me move, só que eu paro na hora de comunicar isso pra fora. Como é que eu faço? Eu vou dizer pra ti, eu vou dar um exemplo pra ti. E uma história que eu acabei encontrando aí e descobrindo. Existia uma padaria em Minas Gerais que os caras, eles começaram essa ideia de buscar o porquê que eles existiam, de fato. E aí os donos lá descobriram, eles acabam descobrindo que eles tinham uma padaria porque eles queriam muito ajudar as pessoas do bairro ali. Esse era o propósito, ajudar as pessoas do bairro, porque o bairro não tinha padaria igual aquela ali que eles tinham perto do bairro, as pessoas tinham que andar longe para buscar o pão, e eles começaram a trabalhar isso, e todos os funcionários entenderam que o negócio deles era ajudar o bairro. E aí eles fizeram isso, os funcionários acabaram também fazendo alguns trabalhos pontuais em algumas entidades perto ali do bairro, para ajudar o bairro e tal. E até aquele momento eles não estavam comunicando para fora o que eles descobriram. Aí um dia uma funcionária teve uma ideia de colocar uma cesta de pães para os moradores de rua que existiam na volta. Uma cesta de pães para as pessoas buscarem lá e pegarem quando tiverem fome, os moradores de rua tivessem fome, pudessem pegar os seus pães, botar um cesto lá na frente. Começou a história aí, além. Então, mais gente sabendo que aquela empresa... Aí descobriram que a empresa... os funcionários faziam trabalho voluntário da empresa. Descobriram que a missão, a visão, os valores da empresa tinham a ideia de ajudar o bairro. Começou gente de outros lugares a ir lá comprar pro bairro. Eles tinham uma padaria, começaram a abrir outra padaria e outra padaria para também ajudar, e aí só foi, a comunicação foi verdadeira. Então entende que as coisas, elas vão acontecendo, elas vão se mostrando. Tu pode investir, claro, tu pode pensar, né? Essa ideia, ela foi meio indo sem querer. Tu pode pensar nisso e dizer, olha, eu vou usar essa técnica, vou contratar uma agência, vou fazer, se tu tiver condições. Mas pensa que se isso é de dentro para fora, de fato, toda a comunicação que tu vai fazer, o propósito vai ser um filtro, né? Ele vai te dizer isso aqui conversa com o meu propósito.
essa comunicação, esse post que eu tô fazendo na rede social, ele conversa com o meu propósito? Se não conversa, tu não vai postar. Tu não vai falar, tu não vai dizer. Agora, se conversa, se tem a ver, tu vai fazer. E se as pessoas realmente encontrarem a verdade, elas vão ser impulsionadoras disso. Elas vão compartilhar. Talvez tu não tenha dinheiro, né, pra fazer um ads, né, pra dar esse início. Mas, automaticamente, as pessoas vendo que a verdade do teu negócio, elas vão te ajudar. Elas vão ser impulsionadoras do teu negócio. Cara, que legal esse exemplo, que bacana, né? A gente pensar que não é... A gente tá falando aqui de várias possibilidades, porque a gente não sabe o que a gente tá conversando exatamente, mas a gente sabe, a gente vê todos os dias negócios sendo transformados a partir dessa visão de propósito, né? E é isso que a gente queria deixar aqui pra ti que tá nos ouvindo, né? Pra você que está conosco aqui, que o seu propósito, ele precisa ser usado para fazer a diferença, né? Para você se diferenciar no mercado, para você se posicionar num lugar diferente. E assim, quando a gente fala de posicionamento diferente, a gente tá falando sim de vencer a concorrência, a gente tá falando sim de ganhar mais market share, a gente tá falando sim de ter um espaço diferente na mente de quem consome, na mente de quem concorre, né? A gente tá falando sim do Oceano Azul, né? Você não vai mais precisar ficar brigando por preço, brigando por espaço, mas você vai ter o seu espaço construído no nicho que você desenhou. Mas acima de tudo, use o seu propósito para fazer a diferença, né? Tenha um negócio de propósito para que você tenha um porquê trabalhar, para que você se sinta realizado, para que você não precise trabalhar e depois para pagar essa conta de tudo que você lucrou e de tudo que você destruiu, vamos dizer assim, para lucrar, né? Toda a devastação que teve que fazer derrubando árvore para poder fazer a indústria de imóveis, né? Para que você possa lá plantar umas arvorezinhas para tentar repor um pouco do mal, né? Você pode fazer do seu próprio trabalho o seu bem, né? Você pode encontrar no seu trabalho também a sua obra voluntária, também a sua devolução para a sociedade, né? Também a sua contrapartida, que não é uma contrapartida, né? No sentido de, eu fiz o mal, eu ganhei dinheiro, então agora eu preciso devolver, fazendo um instituto de educação para crianças carentes. Tudo isso é bonito, tudo isso é legal. Mas não precisa ser nesse sentido de ação social, né, que nem as empresas tinham antigamente, de contrapartida para a sociedade. Eu posso fazer isso, tá dentro do meu negócio, eu posso fazer isso, tá dentro da minha equipe, né, fazendo a diferença de verdade, né, para que não seja uma coisa externa, mas é uma coisa que vem de dentro para fora, realmente faz parte da minha essência, do meu negócio, gerar o bem para a sociedade, né. Claro que a gente tem lucro, mas não é um lucro que tá acima de qualquer coisa, né. Ele é um lucro que está abaixo do meu propósito. O propósito, ele precisa ser o norteador, ele precisa estar acima. Então, eu não vou me prostituir, eu não vou, né, perder o foco, porque eu sei aonde eu posso e quero chegar. E quando eu chegar lá, eu vou estar bem, eu vou ter sucesso, e todo mundo que está junto comigo nessa cadeia também vai estar bem feliz e realizado. No primeiro podcast a gente estava conversando, a gente falou um pouco de propósito também. E a gente fala de propósito em todo episódio, né? O tempo todo episódio. Mas no primeiro a gente falou sobre a questão de por que tu existia, da empresa, né? Se tu estava pensando em fechar e ela existir e tal. Eu tenho a resposta, talvez tu tenha assistido o primeiro, o segundo, agora tá no terceiro episódio, e tu vai escutar isso eu dizendo pra ti. Eu tenho a resposta pra ti. A gente quer deixar legado. As pessoas, elas querem deixar legado. Eu quero deixar um legado pro meu filho. Eu aposto que a Michelle quer deixar um legado pro filho dela. E assim, a gente quer deixar um legado pro mundo, pras pessoas que a gente ama. Na verdade, tu faz isso todos os dias com o teu trabalho. Tu quer deixar um legado pra alguém. Talvez tu tenha priorizado no dinheiro, né? Olha, quando eu tiver mais dinheiro eu vou poder ajudar os meus filhos, eu vou deixar mais bens. Mas o legado, a busca do legado tá maior do que isso. Então, se o teu negócio vai deixar legado pra alguém, se tu vai poder transformar o mundo, cara, que legal, que bacana. Foi isso que fez eu pensar, fez isso que a Michelle pensou também nesse período de agência, quando a gente olhou e disse assim, cara, eu quero transformar o mundo, e não é papo de miss, é real. É real, papo de miss, até porque pra mim isso não tá servindo, né? Pra mim isso não serve, é só me esculacha, ou me escabela, né? Faz assim... Hoje tá mais pra me escabela. Hoje tô me escabela, eu tô descabelado. Mas entende que qual é o legado que tu quer deixar, cara? Sabe, tu tem um negócio, qual é o legado que tu quer deixar desse negócio?
Eu aposto que depois tu pode comentar aí, procurar o podcast, discordar, pode discordar de mim, eu adoro quando as pessoas discordam de mim. Por isso que eu trabalho com a Michelle, brincadeira, piada. Mas assim, coloca lá se tu discorda, se tu concorda, né? Procura a gente aí, @DiegoAGTB e Procura a gente arroba, eu ia dizer que é esse a gente arroba. Procura a gente, ó. Meu perfil é @DiegoAGTB e o teu Mi? @michele.npm. Com 2 L's. Com 2 L's, não acha. Mas procura aí, tu que escutou o podcast, procura aí e nos questiona sobre isso, assim, né? Sobre o legado, sobre aquilo que tu quer deixar, sobre o propósito que te movimenta aí todos os dias, o porquê que tu faz as coisas. Por que tu faz o que faz, né? Eu acho que é o 5º P aí que a gente ousou em colocar. E propósito, ele mudou a nossa vida, né? No sentido de que a gente faz. Então compartilha com a gente também a tua ideia aí, o que tu pensa sobre isso, que a gente vai estar escutando aqui. Também traz nos outros episódios, a gente vai trazer nos outros episódios também a nossa opinião. E só uma coisinha aqui, propósito, uma vez eu ouvi isso de um cliente, né, mas não era sobre propósito. Propósito não é GPS, é bússola. Lembra? Propósito não é GPS. GPS ele vai te dar o caminho, dobra à direita, vira à esquerda, anda 2 quadras. Esse é o GPS, né? O propósito ele é um norte, então ele é a bússola. Ele vai te mostrar para que lado tu tem que ir. Ele não vai milagrosamente te indicar todas as ações a serem realizadas. Então, assim, vai fazer esse trabalho de buscar o propósito, né? E não desiste porque não é um caminho muito fácil. É sim, embora a gente saiba que há um movimento de consumo em direção ao propósito, as empresas não estão preparadas ainda, na sua grande maioria, para essa visão. Então não desanima, se você é pequeno, se você é médio, se você é inexistente ainda, né, comece pelo propósito, mas não desanime, porque você vai chegar lá, se você tem esse norte. É isso, se você quiser também deixar seu comentário, conversar com a gente, você pode também nos procurar lá no Instagram, @falando de propósito. A gente tá lá também, sempre colocando informações sobre os episódios. Nós somos pequenininhos no Instagram ainda, mas você pode nos seguir, nos dar uma moral lá, aumentar a nossa audiência. É isso aí. Compartilhe, divulgue. É isso aí, caros amigos e amigas, um beijo. Quero mandar um beijo pros nossos ouvintes aqui, um beijo pro Padre Cauê. Padre Cauê, se tu tá ouvindo esse episódio, a gente quer te agradecer pela parceria de sempre, por acreditar no nosso propósito. Muito obrigada. Um grande padre blogueiro do Instagram. E também pra Josi, né? A Josi tá sempre nos divulgando, né? Josi, nossa irmãzinha, beijo grande. Bah, agora começou, apertou, tu começou a dar beijo aí, eu já pensei que então um beijo pra Maria Luísa também, que tá escutando todos aí, assim, olha, a Maria Luísa, a Maria Luísa, a Maria Luísa, a Maria Luísa ela tem mau gosto na hora de botar as musiquinhas nos stories, eu não vou mandar beijo pra ela. Mas é isso aí, galera, brigadão pela audiência aí, pelo carinho de vocês, que a gente tá recebendo nesse inicinho de caminhada. Fique com a gente, até semana que vem, grande abraço. Tchau, Diego. Tchau.